Boa noite, estamos aqui com a Tainá. Boa noite, Tainá. Oi, boa noite, Gabriela. Tudo bom com você? Tudo bem? Então, me chamo Tainá, sou psicóloga. Eu trabalho na área de dependência química. Eu me formei em 2022 em psicologia e já logo ingressei tanto na área, né, que eu trabalho hoje, quanto nos meus cursos de pós-graduação. Então, eu tenho uma especialização em dependência química, tenho uma pós-graduação em neurociências, em terapia cognitivo-comportamental e saúde mental também. O seu tema de hoje é dependência química. Pode falar um pouquinho mais pra gente, por favor? Claro. Bom, eu comecei a trabalhar nessa área, né? E comecei a me interessar pelo tema. E então eu tenho uma bagagem bastante assim sobre o que é a dependência química. Tenho muito contato, né, com pessoas dependentes de substância. E a conclusão que eu chego assim a respeito desse tema, né, é que quando a gente vai falar de dependência química, a gente tem que primeiro começar explicando o que que é dependência química, por que que pessoas se viciam em droga, né? Por que que pessoas, algumas pessoas perdem a vida, perdem é, a, a, a rela- as relações familiares por causa da droga, né? Assim como outros vícios. E ela acontece a partir de um comportamento que é só um comportamento dentre tantos outros comportamentos autodestrutivos, né, que um ser humano pode ter. É, então, o uso de droga, ele é um dos comportamentos autodestrutivos que levam a pessoa a desenvolver por uma substância. Então, esse conjunto de comportamentos autodestrutivos torna essa pessoa vulnerável para determinado tipo de substância, aquele que ela prefere, né, usar. E aí, então, se dá continuidade num processo de adoecimento, que ele vai agravando conforme o uso, né? Esse processo de adoecimento, ele não acontece da noite para o dia, né? Eu, como uma profissional da saúde, sei muito sobre doença, mas também sei muito sobre saúde. E ao longo da vida de um ser humano, eu percebo que quando uma pessoa desenvolveu um vício, desenvolveu uma dependência por substância, ela perdeu muitas oportunidades de prevenir que aquilo ali acontecesse, né? É, seja cuidando da saúde física, seja cuidando da saúde mental, seja cuidando da saúde de outros transtornos adjacentes, né? Porque tem isso também, a pessoa que é dependente, ela tem uma probabilidade grande de ter outros transtornos associados, sejam eles transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos de esquizofrenia, tanto por intoxicação, né, da substância, quanto por abstinência, enfim. Então, a dependência é esse caminho escasso, limitado, privado de possibilidades que drena os desejos, as emoções, as sensações de um ser humano, até os medos também, porque algumas pessoas são capazes de bastante coisa para conseguir a substância. Sim. Eu vou citar. É, Deixa eu citar só um caso rapidinho. Eu conheci pessoalmente uma menina que internada, ela não tinha acesso à, à droga, então ela cheirava sal para manter o vício. Sal, açúcar, o que tivesse ah, perto para conseguir manter o vício. E ela foi, ela teve alta e aí ela voltou para o mundo das drogas, porque na clínica ela não conseguiu ter o período de parar mesmo com o vício. Ela manteve o vício cheirando sal e açúcar. tem isso também, né? Algumas pessoas, algumas que são forçadas ao tratamento, ou aquelas que vão até voluntariamente, mas depois de insistência, depois de verem que precisam mesmo, né? Algumas delas decidem que não vão conseguir parar, ou que elas não querem,
parar, ainda não encontram sentido nessa primeira internação ou nessas internações, né? Isso é muito difícil de trabalhar, porque depende muito dessa pessoa querer o tratamento, dela encontrar sentido na recuperação, né? Aí que entra o papel da psicologia com relação à dependência química. Porque se o comportamento adictivo é um comportamento, então ele não é a causa dos problemas. Se o uso de droga é um comportamento, então ele não é a causa dos problemas. Ele é só a cereja do bolo, né? Se outro comportamento autodestrutivo, que é se negligenciar, comer muito, dormir tarde, comer mal, são todos comportamentos que fazem parte, né? Comprar muito, ser compulsivo por compra, são todos os comportamentos que fazem parte do comportamento adictivo, que não é o transtorno em si, né? Um comportamento ele é sempre aprendido. Essa pessoa ela sempre vai aprender a se comportar ao longo da vida, ela não nasce sabendo, né? Então, se em algum momento ela teve contato com a droga, é porque ela aprendeu esse caminho. Então, aí que entra o papel da psicologia, mostrar para essa pessoa, né, que existe a possibilidade de uma vida em recuperação, existe a possibilidade de uma vida em tratamento, que existe uma melhora dos sintomas, que é uma melhora clínica, que existe uma melhora funcional, que é uma melhora no sentido dessa pessoa conseguir trabalhar, conseguir estudar, conseguir fazer suas coisas para E, ser e se a funcional. pessoa não quiser? Então, esse é um grande clínico das comunidades da psicologia também, que são as políticas públicas, né? As políticas públicas elas servem para apresentar uma redução de danos, né? Que diferente do que as pessoas pensam, a redução de danos não é só essa pessoa diminuir o consumo ou trocar de substância. Porque muita gente acha que a redução de danos é você, por exemplo, se você pode falar o nome da droga aqui? Pode. Pode. Então, se uma pessoa cheira cocaína, por exemplo, e aí a pessoa vai fazer uma redução de danos e aí dizem para ela não cheirar cocaína e fumar maconha, por exemplo. A redução de danos não é sobre isso, ou pelo menos não é só sobre isso, fazer um uso controlado, mas também evitar que ela se contamine, né, se o uso de droga dela for através de seringa, ou se é uma pessoa que usa instituição para conseguir dinheiro para usar droga, que ela se previne para não pegar um HIV, para não transmitir um HIV. Então, quando a pessoa não quer e ela vai acarretar danos, tanto sociais quanto para ela mesma, aí entra a questão das políticas públicas, da gente olhar para essa pessoa e dar uma assistência, dar um suporte, psicoeducação, né? E aquela pessoa que ela vive assim meio Antes de eu falar normalmente? isso, eu tava. Desculpa, só um minutinho. Aquela pessoa que ela vive meio que normalmente, usa substância, tem uma vida mediana na medida do possível, falta o trabalho de vez em quando, mas assim, é uma pessoa que passa despercebido pela sociedade, mas ela tem o uso frequente da droga que a impede de fazer várias coisas. Como essa pessoa é tratada pela psicologia? Tá. É, a gente acredita que dependência química é quando essa pessoa ela tá usando todos os dias. Ah, dependente químico é aquele que mora na rua, que perdeu a família, que vendeu o carro para usar droga, que vende as coisas dentro de casa. E hoje esse conceito de dependência química ele já pode ser mudado, né? A gente já tem evidência de que uma pessoa é dependente químico quando ela não tem o controle daquilo. Então, por exemplo, se ela usa só de final de semana, mas no final de semana ela percebe que ela passou da conta, ela usou além do que ela normalmente usa, é, se ela
tá usando sozinha, também isso é muito levado em consideração. Ou se ela só consegue se divertir quando ela tá sob o efeito de alguma substância, seja álcool. Acho que o álcool, nesse caso, ele é mais comum, né? É, então, quando essa pessoa tem esses sintomas de falta de controle, eu uso só de sexta-feira, mas eu tenho que usar na sexta-feira. Já são indícios aí. É um uso nocivo, né? Que existe esse diagnóstico também. É um uso nocivo, mas sim, já encaminhando para a dependência química. Então, o dependente químico, ele não é só aquele que está no fundo do poço. Como que a psicologia vai tratar essa questão, né? Através de questionamentos, através de tentar entender como é que o mundo daquela pessoa está funcionando, né? Como é que ela enxerga esse mundo também, porque às vezes ela pode estar numa situação desconfortável, mas está interpretando isso como o fim do mundo, como algo que ela não vai conseguir lidar. Então, trazer essa consciência para essa pessoa de que não é o fim do mundo, de que as coisas são resolvíveis, de que existem outras formas de ter prazer na vida, né? De lidar com as emoções, lidar com as sensações, lidar com os desconfortos, com os desejos, com os hábitos. Então, o papel da psicologia é esse. É tudo um processo, né? O tratamento psicoterápico, ele é um processo, a princípio, de vínculo. Então, até uma pessoa chegar em mim e precisa confiar na psicóloga, ela precisa confiar que o tratamento funciona. Muitas vezes o vínculo saudável que essa pessoa tem na vida. Então, o papel da psicologia também é mostrar isso para essa pessoa, né? Que talvez as relações dela não estejam saudáveis, não estejam sendo construtivas, não estejam sendo respeitosas, né? Sim. É. Eu posso fazer uma Envolve, pergunta? As claro, pessoas que costumam usar substâncias, elas têm alguma disfunção, na parte sexual? muitas têm, muitas sim. Não vou dizer todas, porque não são todas. Mas existe sim, porque também existe muito o vício da substância associado ao vício pela pornografia. Além de questões físicas, né? Por exemplo, o uso do álcool, ele causa uma, um déficit, né? Da libido e tudo mais. Mas o que eu mais percebo, pelo menos na minha prática clínica, eu não tenho esse número científico para trazer aqui, mas pelo menos na prática clínica, o que eu mais percebo é a disfunção associada à pornografia, ao vício também em pornografia. E aí, como é que funcionam esses dois vícios juntos? Disfunção na... É uma forma, num processo de aprendizagem que a gente tem, né, o sistema de recompensa, que é uma maneira da pessoa aprender e criar hábito, então ela tem um comportamento que gera uma recompensa imediata e ela entende que aquilo ali alivia dores, alivia dores emocionais, alivia desconfortos, alivia ansiedade. Então, é um comportamento aprendido a respeito daquilo ali. E também associado à euforia, né? Aí, às vezes, a pessoa fala assim: ah, mas nem sempre que eu uso é porque eu estou triste. Às vezes, eu uso porque eu estou feliz. Porque é a desregulação emocional, né? Mas uma pessoa que tem comportamentos autodestrutivos e disfuncionais, ela não vai se cuidar quando ela tá feliz. Então não é necessariamente a emoção que faz essa pessoa usar, mas ela sabe que é mais fácil lidar com a emoção quando ela tá sob o uso, né? É, Então essa é uma das recompensas do uso. Com relação à pornografia, além da pornografia também ser altamente viciante, ela por si só, sem necessidade do uso da substância, né? A pornografia por si só é viciante.
é o que é aprendido por meio da associação. Então, porque muitas pessoas, quando elas estão em estados bem graves de dependência química, elas se isolam muito, né? Então, elas usam sozinhas, usam no quarto, usam, não querem contato com outras pessoas, então as relações elas ficam mais difíceis mesmo. Fica difícil dessa pessoa conhecer alguém, fica difícil dessa pessoa usar com alguém que ela ama ou que a ama, por exemplo, porque a pessoa não vai aceitar isso, né? Ela é codependente de uma pessoa que usa substância. Então a pessoa busca essas relações ou, né, através de, da prostituição, procuram pessoas, ou através da pornografia, que é um momento de isolamento, né, em que ela consegue elevar os níveis de prazer que ela tem com a substância. A relação é essa. Agora, para tratar tudo isso, em primeiro lugar, é o evite, né? Se eu tô parando de usar uma substância e assisto pornografia, eu preciso parar com a pornografia a qualquer custo, porque uma coisa vai me levar a outra. Se eu quero parar com a pornografia e uso a substância, eu preciso parar a substância, porque se eu usar, eu vou, por associação, querer também assistir a pornografia, né? Então a relação é essa, é uma relação bem complexa, bem complicada. Porque não é só uma questão de eu falar, né? Você não pode fazer isso. Que eles não podem, eles sabem, né? É uma questão de ressignificar a vida, reestruturar o pensamento, a forma de pensar, a maneira de observar a vida, as coisas. Então é um trabalho duro, assim, é um trabalho que exige dedicação, exige cuidado, exige compaixão, né, de ambas as partes, tanto da pessoa que está sendo cuidada quanto a pessoa que tá cuidando, e tudo isso. E aí vem também a problemática do estigma, né? A gente entende hoje em dia, porque sempre foi assim, que o dependente químico, ele não é uma pessoa que tem uma doença. Entende-se que a dependência química é uma questão moral, de falta de caráter, né? Ou de uma questão moral mesmo, ou espiritual, né? Acredita-se muito isso, que é uma questão de espiritual, como se a pessoa tivesse um espírito doente. E aí a área da psicologia, a área da saúde, ela vem para dizer, olha, não, a dependência química é uma questão de saúde, e não só saúde individual, mas de saúde pública, porque não tem como a gente controlar quando uma pessoa vai ter contato com uma substância pela primeira vez na vida. Não tem como a gente saber que pessoas vão se tornar dependentes daquilo e que pessoas vão conseguir viver a vida normal após isso. Não tem como a gente saber. É uma doença que envolve questões biológicas, então vulnerabilidades. Pessoas com transtorno de TDAH têm uma facilidade em ter um hiperfoco naquelas coisas que trazem prazer. Então, se uma pessoa com TDAH conhece a substância ao longo da vida, a probabilidade dela se viciar é muito grande, né? É, uma pessoa deprimida também, né, que não encontra sentido na vida, que não encontra sentido em mudar o comportamento, que não encontra sentido nas relações, que é uma coisa que vai proporcionar prazer para ela sem ela fazer muito esforço. Então, é, trazer a dependência química para a área da saúde é falar para as pessoas, ó, é uma questão biológica, é uma questão social, né, de uso de substância, é uma questão psicológica, que é o que a gente estava falando, né, das crenças dessa pessoa, de como ela enxerga a vida. E também é uma questão espiritual, né? Não no sentido religioso, mas no sentido dessa pessoa não encontrar sentido na vida.
É, Tainá, deixa eu te perguntar, o que você espera para a saúde do Brasil em 5 anos? O que eu espero que a gente consiga dar mais atenção para prevenção, porque é muito difícil trabalhar com pós-venção. É muito difícil você tratar uma pessoa que já está em um estado avançado de dependência. Não é impossível, não vou dizer que é impossível, porque ao longo da minha jornada conheci muitas pessoas que ficam limpas, que ficam bem, que retomam a vida, então é possível. Mas é muito difícil. Se a gente for pegar os números, né, a dependência química, ela tem uma taxa aí de 70 a 80% do número de recaídas, e esse é um grande problema. Porque se eu tenho uma taxa do número de recaídas desse tamanho, então é, demonstra que é muito difícil trabalhar com a pós-venção. Então, a estima que eu tenho, né, de forma mais realista possível, é que a gente consiga dar muito enfoque e financiar muito a questão da prevenção, de psicoeducar as crianças nesse, né? Lá na quarta série a gente tem o ProErd, muitas pessoas que estudam em escola pública, eles têm o ProErd, né? Mas o quanto você lembra do ProErd? Uhum. O quanto você lembra que foi passado para você? A gente só lembra da musiquinha, né? Então, se a gente tiver um programa dentro das escolas de pessoas que realmente passam por isso, de uma forma que consiga conectar as crianças, né, de uma forma lúdica para esse aprendizado, porque muitas delas passam por esse problema dentro de casa, né? O pai é alcoólatra, tem um irmão que usa substância, tem um tio que já foi internado várias vezes. Então, elas normalizam isso na vida delas. Então, é necessário que a gente atue de forma muito presente com relação à prevenção. Isso mude, né? Se eu quero ver um país diferente, se eu ver um país mudado, eu preciso agir antes disso se tornar um problema grande, né? Que são com as crianças. O tratamento da pós-venção também permite que essa prevenção aconteça, porque se eu tenho um pai que é alcoólatra ou que é dependente de alguma substância, ele se trata e consegue ficar bem, então ele vai passar essa mensagem para o filho, ele vai passar essa mensagem para o sobrinho, ele vai passar essa mensagem para o irmão mais novo. Trabalhar com a pós-venção também é uma maneira de trabalhar com a prevenção. Mas, como falei, o índice de recaída é muito alto, ainda muito alto. Então, vou falar duas coisas que eu espero, né? Que cada vez a gente tenha menos usuários de substância, que é uma coisa que tem acontecido, pelo menos com relação ao álcool. Os adolescentes, eles estão cada vez menos saindo de casa e usando álcool. Isso é um estudo comprovado, feito. Mas existem outras substâncias, né? Existe aí a maconha, existe os opioides, existe a medicação, que também o número de vendas de antidepressivos aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Também é uma forma de vício, né? A farmacodependência. Então, talvez para chegar nesse ideal demore um pouco, mas é o que eu espero. Tainá, foi um prazer entrevistar você. Eu acho que essa entrevista vai ajudar muita gente, talvez a sair do escuro, ou talvez a pelo menos pedir ajuda. Foi realmente um prazer entrevistar você. Prazer para mim também, Gabriela. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.